Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue. Tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação. Eu só queria te perguntar uma coisa. No meio da essa música eu nem preciso te perguntar se ela é ou não autoral, porque ela é autoral, né? Então, é ela total. Só para deixar isso claro, mas num determinado momento da música, não sei se vocês se atentaram, você trouxe a palavra Marajó. Você está se referindo às ilhas de Marajó? Você fala, enquanto isso, lá nos Marajós, crianças... você fez uma referência a um local. Tem alguma história por trás disso? Porque isso despertou muito forte. Eu acho que tem alguma experiência que você ouviu que marcou teu coração e você trouxe isso para essa música. Eu estou errado? Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, né, na minha terra. E lá as crianças lá tem muito tráfico de órgãos, lá é normal. Lá tem pedofilia em nível hard e as crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. E as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por 5 reais. Meu Deus do céu. Essa é a verdade do mundo, velho. Essa é a verdade do mundo que muitos gostam por não ter coragem de cantar. E é isso mesmo. Eu sinto falta disso. A Renata sabe, a gente sempre vem falando sobre isso. Ah, não, cara, eu tenho que ir lá. Suas canções são muito fortes. Licença, viu, Pedro? Temos que falar sobre isso, cara. A igreja tem que se manifestar isso aí, através da cultura da arte. Temos que manifestar nosso ponto de vista também, cara. O protesto faz parte da arte, da música, e é isso. Jesus me fala que, às vezes, nós cristãos, nós terceirizamos muito pro governo, que é de responsabilidade nossa. É isso mesmo. Como cristão. Deixa eu te dar um abraço. Vamos ver. Uau. E a Bíblia ainda diz, né, para nós ministros cristãos, aquele que pensa que está de pé.
Você é muito criativa, as suas canções são muito fortes, você tem uma doçura que prende a atenção. As suas músicas, elas vão para fora da igreja, entende? Você vai alcançar com a sua arte o mundo. E eu sei que através da sua mensagem, muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, mantenha o seu propósito, continua escrevendo, continua trazendo isso, conta conosco. Mais uma vez, o Alex já falou aqui, eu quero reforçar, o Dom tá de parabéns, produção, seleção, tudo assim com tanta excelência, e nos dá a oportunidade de dedicar esse tempo para ouvir vozes que têm tanto potencial para marcar a história dessa geração. Eu fico muito feliz, né, de representar isso, a Universal. Contem sempre conosco, porque esse é o propósito, levar a mensagem de Cristo além das igrejas, porque lá fora tem muita gente que precisa conhecer a arte cristã, e o Alex, ele realmente é um defensor da arte, e eu concordo com ele, precisamos de mais disso nas nossas igrejas. Parabéns. Obrigado por se inscrever. Parabéns, viu? Valeu. Parabéns. Aimee Rocha no palco do Dom Reality. Lá na Ilha do Marajó, um cemitério clandestino com corpos sem os órgãos internos, de adultos e também de crianças. Possivelmente tudo isso é para o comércio de órgãos, transplante, enfim. Mas isso é uma das pequenas coisas que acontece de tantas outras lá na Ilha do Marajó, no nosso Brasil. E nós, como igreja, não podemos aceitar isso e ficarmos apáticos, passivos a essa situação. Por isso precisamos orar sim, mas também agir. Semana passada eu fui lá para a Ilha do Marajó visitar, e eu quero contar um pouco mais sobre o que acontece lá e o que nós podemos fazer como igreja. Para vocês entenderem, lá também tem uma cultura de incesto e pedofilia que vem com uma lenda do boto cor-de-rosa, que contam que sai lá do rio durante a noite e esse boto se transforma num homem, um chapéu que cobre o rosto e cobre a cabeça. E essa história é contada para as crianças, e os próprios pais, avós, muitas vezes usam dessa história para abusar das próprias filhas, das próprias netas. Isso favorece uma cultura de incesto.